Olá e bem-vindo ao segundo webinar ESG Provider Labs. Hoje nós vamos falar sobre o ecossistema de parceiros SAP HANA e Leonardo. Lembrando que esse seminário é promovido pela TGT Consult. A TGT Consult é uma empresa de consultoria de gestão e estratégia de tecnologia. Nós somos responsáveis por esses relatórios na América Latina e principalmente no Brasil. Esses estudos, essas pesquisas ESG Provider Labs, eles têm dois objetivos. Se por um lado estamos assessorando nossos clientes a escolher o melhor parceiro, estamos auxiliando os usuários finais a definir qual é o melhor parceiro de tecnologia para cada caso específico, por outro, a gente tem um objetivo de melhorar a qualidade e o nível de serviço ofertado pelos fornecedores de tecnologia no Brasil. Na medida que estamos comparando fornecedores locais, práticas locais, métricas locais, com práticas globais e de fornecedores internacionais, a gente tem uma expectativa muito grande que esses fornecedores, a partir do feedback trazido pelos estudos, consigam ter uma evolução muito grande e uma melhoria do nível de serviço prestados aos usuários finais. Então, como comentei, o assunto de hoje é o ecossistema de parceiros do SAP HANA e Leonardo, que vai ser conduzido pelo analista Pedro Bicudo. Então eu vou passar a palavra para ele agora, para a gente ouvir. Nossa expectativa é muito alta em relação a esse conteúdo desse estudo. Então, Pedro, por favor, a palavra está contigo e no final a gente volta aqui para fazer um fechamento. Obrigado e um abraço. Obrigado, Omar. Vamos então começar a nossa apresentação sobre o estudo da ESG Provider Lens, SAP Leonardo Ecosystem Partners. O estudo avalia 36 empresas fornecedoras de serviço do ecossistema SAP. Essas empresas estão classificadas em 6 quadrantes. Os 2 primeiros quadrantes tratam da consultoria de integração e transformação da empresa cliente para o ambiente SAP. O primeiro quadrante trata para Large Enterprise, ou seja, para provedores de serviço que podem atender empresas grandes, e o segundo quadrante para empresas do mercado médio. O mercado médio são aquelas empresas que faturam em torno de 4 bilhões de reais, por exemplo, que têm presença no Brasil inteiro, mas não têm a mesma complexidade de empresas multinacionais, empresas que têm um sistema de governança muito mais complexo, que precisa faturar em diversas moedas, fazer contabilidade para diversos países. Então, o nível de complexidade da empresa mid-market é menor. Então, empresas brasileiras são mais adequadas para atender o mid-market, enquanto que a gente tem algumas empresas de porte internacional mais qualificadas para atender a large enterprise. Essa é a principal diferença dos 2 quadrantes, e vocês vão ver a diferença que isso pode ter em termos de quem são as empresas melhor qualificadas. Por favor, faça download do relatório e você vai poder ver essa diferença. O terceiro quadrante, ele trata de Managed Services. É o que aqui no Brasil a gente chama de sustentação. É manter o SAP funcionando depois da instalação. Ele inclui manutenção, melhoria e operação do SAP. Depois, os outros 3 quadrantes, que você vê no lado direito da sua tela, eles são os quadrantes relativos a especialidades dentro do ecossistema SAP. O BW, que algumas empresas, parceiros inclusive, acharam que não teria continuidade com o S4HANA, mas ele continua tendo aplicações interessantes e aplicações viáveis e continua sendo válido para esse ambiente modernizado também, principalmente na integração de várias instâncias SAP. O SAP Leonardo, que é uma plataforma nova de desenvolvimento e inovação dentro do ecossistema SAP. E o sexto quadrante, ele fala da estrutura de cloud, para poder fazer a sustentação, a operação do S4HANA em cloud. Isso tem sido bastante demandado pelos clientes, por isso que a gente fez um quadrante também específico para esse assunto. Nós vamos falar de cada um dos quadrantes separadamente. Primeiro, uma pequena introdução. O ecossistema SAP no Brasil, ele é bastante robusto, é bastante grande. A SAP tem mais de 3.700 clientes no Brasil hoje, com 2.000 funcionários e 165 parceiros. Então, é uma estrutura bastante orientada a fazer a cadeia de valor dos parceiros funcionar bem. Então, tem um ecossistema bastante robusto. Dessas 165 empresas, nós aplicamos um critério específico de
qualificação para os quadrantes, porque a gente não tem condições de avaliar 165 empresas, então nós vamos avaliar um subsegmento que pegue as maiores, os mais importantes parceiros da SAP. Então, todas as empresas que estão qualificadas dentro do estudo passaram por esse crivo. Elas têm capacidade para entregar projetos S4HANA, eles têm certificação no mínimo Gold, em alguns casos específicos tem uma certificação internacional um pouco maior, mas pelo menos ele é um parceiro Gold, e tem casos reais de implementação SAP e tem casos reais de SAP S4HANA rodando em produção. Então, 131 parceiros não passaram nesse filtro. Alguns deles são realmente especializados em outras especialidades, né? Como, por exemplo, o SuccessFactors ou Ariba. Então, eles não necessariamente são competidores dentro do ambiente S4HANA, dentro do ambiente ERP. Nós temos duas empresas consideradas que não têm uma parceria oficial com a SAP, mas eles são relevantes hoje no provimento de serviços de infraestrutura. Então, ao todo, nós temos 36 parceiros qualificados, ou empresas qualificadas, que representam o top 20% dos parceiros SAP no Brasil. Então, é a nata dos participantes. Eles representam 28% dos profissionais SAP no Brasil. O número de profissionais SAP no Brasil foi estimado pela Red Commerce, num estudo em parceria com o LinkedIn, que basicamente mapeou quem são os profissionais que se dizem ou que já têm qualificação SAP. Então, desses 28% trabalham para esses 36 parceiros. Outros parceiros, ou seja, aqueles 131 empresas, ocupam uma outra parcela desses profissionais. Então, 43% dos profissionais SAP no Brasil trabalham para serviços de outsourcing, para empresas de outsourcing. São empresas de terceirização. Isso dá um índice de outsourcing de aproximadamente 43%, o que é pouco. Dentro da maioria dos mercados, a gente vê o índice de outsourcing, mercados mais avançados em outsourcing, o índice de terceirização é acima de 50%, normalmente entre 60% e até 70% de terceirização. Então, para os parceiros SAP, isso significa que tem ainda um grande espaço para crescimento desse mercado no Brasil, para expandir as suas operações de outsourcing. Embora não tenham muitos parceiros, porque 165 empresas é um número significativo, ainda tem espaço para essas empresas crescerem. Quando a gente olha para esse espaço que elas ocupam, elas faturam em torno de $1 bilhão no Brasil. 994 milhões, para ser mais exato, segundo o estudo desse ano. Então, ao todo, a SAP movimenta em serviços, não na conta de licenciamento, mas em serviços apenas, ela movimenta cerca de $2,3 bilhões no Brasil. Ela produz uma economia que gira em torno de $2,3 bilhões no Brasil. Em média, esses parceiros têm 425 profissionais trabalhando para a empresa. Então, o porte médio dos profissionais das empresas, mesmo considerando só os top 20, é em torno de 425 profissionais. Não são empresas muito grandes em termos de número de pessoas, mas também não são pequenas, porque administrar uma empresa com 400, 500 pessoas não é uma empresa de serviços simples, elas são empresas de serviços complexas. Se a gente olhar para market share, então estimando o faturamento de cada um dos parceiros com serviços SAP, a gente vê que o mercado está muito distribuído. Então, a gente não identificou um parceiro que tenha mais do que 10% de market share. Isso é pouco também. Então, significa que não tem uma empresa dominante que é capaz de atender todo o mercado ou que é a preferência nacional. Isso não existe. Está dividido, muito bem dividido esse mercado, e com muitas empresas faturando menos do que 1% desse market share. Então, isso é positivo para o comprador, porque ele tem muitas opções. Isso é desafiador para os participantes, porque você sempre tem alguém concorrendo com você. Você não está sozinho nesse mercado, sempre tem um mercado distribuído. Muitas vezes você não enxerga no dia a dia todas as empresas que eu vou mostrar, que a gente está avaliando nos quadrantes. Isso acontece justamente por distribuição desses fornecedores dentro de mercados específicos. Então, tem alguns que trabalham muito melhor no Sul, tem outros que estão mais dedicados no Nordeste, a grande maioria tem operações em São Paulo, mas você acaba distribuindo por especialidade de verticais ou por especialidade de território
geográfico, você acaba tendo uma dispersão desses fornecedores. Como é que são a primeira tendência que a gente vê em projetos? Então, aquele quadrante de transformação, seja para grandes empresas ou para médias empresas, há duas estratégias que estão definindo esse mercado: Brownfield e Greenfield. A estratégia Brownfield é migrar as aplicações do SAP legado anterior para S/4HANA através de transformação. Essa transformação, reaproveitando tudo que já está instalado, fazendo um upgrade chamado Brownfield, é porque você vai fazer a conversão dessas aplicações e conversão de banco de dados. Não é aplicar um upgrade na solução, é fazer uma transformação. Você faz, muitas vezes, você faz primeiro para Business Suite on-HANA, para depois fazer para o S/4HANA, e algumas empresas fazem diretamente esses dois steps, fazem simultaneamente num projeto único. O Greenfield eu esqueço o que eu tenho hoje e começo um projeto a partir do zero. Então é Greenfield, ele é um ambiente novo, um ambiente totalmente verde. Eu vou explorar todas as possibilidades. O Brownfield, ele é preferido pelas grandes empresas, porque elas têm uma instalação SAP ou um ERP já bastante robusto, com muita customização, com muito investimento feito. Então é muito difícil você ir por todos os processos de negócio dessa empresa grande e começar tudo do zero. Então o nível de reaproveitamento deve ser maior para as grandes empresas. É mais comum elas fazerem a migração para o Business Suite on-HANA para ganhar tempo com a própria SAP, ou seja, eu regularizo o meu licenciamento migrando o banco de dados, mas também dando uma perspectiva de que vou comprar o licenciamento S/4HANA em breve. Eu não instalei ainda, mas eu já estou nesse caminho de fazer a migração. Então essa tem sido uma estratégia de grandes empresas que vê valor em fazer essa transição agora. Há uma grande resistência dessas grandes empresas justamente devido às customizações. O que a gente observou nesse estudo é que existem muitas ferramentas de conversão, elas estão melhorando muito nos últimos 2 anos, então quem tinha essa resistência há 2 anos, se fizer uma reavaliação hoje, pode estar mais convencido de fazer, mas a gente também tem clientes dizendo, ok, se elas evoluíram bastante em 2 anos, eu vou esperar mais um, ou eu vou esperar mais um tempo para que elas tenham maior maturidade. Está um pouco indefinido se isso é uma boa estratégia ou não. Porque quanto mais tempo você esperar para fazer a migração, mais caro vai ficar. Ela vai ficando mais caro porque o profissional vai ficando mais escasso. Porque à medida que tiver mais empresas interessadas em fazer a migração, os projetos ficarão mais disputados. Então hoje, a situação é que o licenciamento baixou de preço para viabilizar a migração, as ferramentas de conversão estão mais robustas, estão mais testadas, elas conseguem fazer uma transição, e a gente viu cases de recorde de Brownfield de até 18 semanas. É claro que 18 semanas não é uma mega empresa muito complexa, ela é para uma empresa média, onde eu tenho um baixo nível de complexidade das customizações. O projeto Greenfield ele é mais preferido pelas médias empresas, porque normalmente elas não fizeram grandes investimentos em customização. Mesmo se tenham feito, elas estão mais abertas a adotar padrões de processos e padrões de negócio do S/4HANA. Então elas veem um benefício de negócio em adotar soluções pré-configuradas e soluções pré-estabelecidas para processos. Então, você vai ter um ganho de velocidade da sua empresa, um ganho de eficiência da empresa, adotando esses processos padrões. Mas ela também vem junto com uma carga bastante grande de inovação. O apelo para o Greenfield é o apelo de inovação, não é o apelo de que o S/4HANA é melhor do que o ECC. É um apelo de que com o S/4HANA eu vou te trazer inovação. Não do produto RP, mas de tudo que eu posso pôr ao redor do produto RP. Por exemplo, eu faço um projeto desse, adotando padrões, e introduzo o RPA. Eu também introduzo inovação com APIs para fazer integração com os aplicativos móveis. Então, eu tenho uma nova plataforma onde eu posso trazer as inovações periféricas. Elas são o maior argumento de vendas que esses fornecedores têm obtido para convencer a fazer essa migração S/4HANA. Um outro fator é que o S/4HANA passou a ser mais acessível para as empresas médias. Então, anteriormente era difícil aquele cliente sair do ERP legado,
dos concorrentes da SAP e vim para a SAP, porque o licenciamento era mais caro e o projeto era mais caro. Agora, com os aceleradores, o projeto ficou mais barato. E com o licenciamento mais atrativo, também ficou mais barato. Então, a competição da SAP com os outros fornecedores de ERP se tornou mais atrativa para a empresa de porte médio. Então, existe uma maior facilidade, entre aspas, porque você continua tendo que ter um processo de venda que é complexo, mas existe maior competitividade para trazer um cliente para a S/4HANA, cliente de porte médio. As soluções configuradas, você consegue fazer projetos Greenfield ou seja, em apenas 25 semanas. É um tempo recorde. Se você falar com qualquer consultor antigo SAP, ele vai dizer que 25 semanas é impossível. Porém, a gente tem casos reais de instalação Greenfield, de S/4HANA, utilizando processos padrões e aceleradores que colocam em produção em 25 semanas. Isso tem que ser melhor utilizado pelos provedores, porque isso é uma argumentação vencedora de vendas. Então, quais são as 3 argumentações vencedoras? Primeiro, muda para a nuvem. À medida que você fala em mudar o ambiente antigo para a nuvem, você resolve 2 resistências que são importantes. A primeira é, para ir para a HANA, eu tenho que trocar todo o meu hardware. Se eu for para a nuvem pública, eu não preciso comprar, eu não preciso fazer um investimento novo em hardware. Isso é muito bom para quem tem limitações de investimento. Além do que, o meu custo operacional, quando eu vou para a nuvem, ele se torna mais barato do que o meu custo operacional de manter tudo em casa. Por que isso acontece? Porque quando eu vou para a nuvem, eu não estou mais mantendo ligado o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de QA e o ambiente de disaster recovery. As estratégias, a gente vai falar isso mais adiante, mas as estratégias de disaster recovery, backup, desenvolvimento e qualidade no ambiente em nuvem trazem grandes benefícios de custo, são muito mais eficientes em tempo, reduzem custo de mão de obra, reduzem custo de infraestrutura. O segundo argumento importante é aplicar o RPA, inteligência artificial, machine learning, analytics, dentro desse contexto de transformação, porque isso produz uma economia para os negócios de até 40%. Quando eu estou automatizando processos de negócio com RPA, com inteligência artificial, eu posso trazer economias bastante significativas para o negócio. E aí é que está a inovação, aí que está a principal vantagem de fazer a migração. Não é porque eu vou utilizar relatórios padrões do SAP que eu vou ter um benefício de negócio interessante. Eu vou ter um benefício de negócio interessante por causa da integração com novas tecnologias. E esse tem sido um apelo que poucos fornecedores são capazes de argumentar, são capazes de elaborar. Então, para o cliente, é importante você fazer essa pergunta, você buscar essas soluções e escolher parceiros que sejam capazes de falar essa língua. E para você, que é provedor de serviço, é importante entender que o real valor da transformação não é ERP para ERP. Não é a integração do ERP, é a integração que você pode prover para fora do ERP. Esse é que é o grande sacada, é o grande apelo para você fazer a transformação. Explorar o IoT para a indústria 4.0, para aqueles provedores de serviço que são especializados em manufatura, utilizar o IoT e fazer essa integração via as novas plataformas de integração da SAP, vai te permitir fazer uma alavancagem de inovação muito boa e habilitar blockchain, que ainda está em estudo em alguns lugares, mas ele já tem muitos casos práticos reais para supply chain. Então, você tem que explorar isso dentro da sua habilidade, ou seja, fazer a conversão é modernidade, não é ganhar eficiência do ERP sozinho. Quando a gente olha para a sustentação, tem uma argumentação que pouca gente leva em conta, ou clientes que não prestam atenção. Manter ele rodando custa mais caro do que fazer o projeto. Pouca gente percebe isso. Então, quando você está fazendo um projeto, você tem que planejar como é que você vai fazer a sustentação. Porque as suas decisões de projeto vão definir valores que você vai despender durante os próximos 5 anos, 6 anos, 8 anos. Então, um projeto vai continuar sem ser tocado por pelo menos 5 anos em sustentação. Normalmente, os clientes no Brasil fazem upgrade só depois de 8 anos, às vezes só 10 anos depois. Tenta esticar o máximo aquele valor investido no projeto. Mas 5 anos é um bom número para você fazer a conta. Em 5 anos, você já gastou
em manutenção, operação, mais ou pelo menos igual ao que você gastou no projeto. Então, na esquerda, a gente tem uma estimativa grosseira de mais ou menos quanto custa um projeto em termos percentuais. 10% você gasta em licenciamento, 85% você gasta como integrador, como projeto propriamente dito, e infraestrutura custa lá cerca de 5% do projeto. Mas quando você vai para a produção, o ambiente de infraestrutura dobra de valor. O que você continua pagando para manutenção vai se acumulando. E você continua pagando manutenção de licenciamento. Então, ao longo de 5 anos, você acumulou o valor de licenciamento igual ao que você pagou de licença. Então, é mais vantagem você trocar o licenciamento do que você manter esticando o mesmo. Porque a manutenção vai custando mais caro quanto mais tempo você fica com o sistema em produção. Porque você começa a ter mais melhorias, mais modificações. Então, o projeto levando para uma nova arquitetura, levando para a cloud, você tem grande oportunidade de reduzir o custo de manutenção da parte de melhorias de operação e reduzir também o custo de infraestrutura. Então, a projeção de quanto vai custar a sustentação é um dos argumentos para você justificar o projeto, que poucos fornecedores estão utilizando essa equação. Então, do ponto de vista de falar do próximo quadrante, que é sustentação, é entender que a operação e melhoria que é feita por um parceiro SAP tem um valor muito importante para o mercado comprador. Então, e também muito importante para o mercado de parceiros SAP, porque ele sustenta o pagamento daqueles consultores que você tem no dia a dia. Se você não tem manutenção, cada vez que aparece um projeto, você tem que sair correndo no mercado para contratar novos recursos. Quando você tem uma operação e melhoria e sustentação SAP bem robusta, bem grande, você consegue reaproveitar pessoas que já estão lá, você já está dentro do ecossistema, você montar uma equipe para projeto é mais fácil, é menos custosa. Então, a tendência principal no mercado de sustentação SAP é que a competição é muito acirrada, porque todo mundo vê benefício em estar fazendo a sustentação. E ela está muito baseada hoje em custo de mão de obra. Então, ela está muito baseada em quanto você paga por homem-hora. Muitas propostas são feitas por homem-hora. Muitas medidas de contrato são feitas e pagamento do contrato é feito com base em homem-hora. Esse é o pior contrato que um cliente pode ter. Por que ele é o pior contrato? Porque não tem nenhum incentivo para o fornecedor de serviço melhorar o custo por mão de obra. Você só vai ter aumento, porque todo ano tem dissídio coletivo, todo ano a mão de obra fica mais cara. Ele não tem nenhum incentivo para reduzir a demanda por manutenção e melhoria. Então, o que a gente observou de tendência desses 21 concorrentes que a gente avaliou, que o uso de inteligência artificial e machine learning em todo o seu roteiro de tickets ajuda você a identificar quais são os problemas recorrentes, quais são as correções que são recorrentes. E você pode começar a propor um trabalho que é baseado em tickets e não baseado em mão de obra. Com isso, você consegue fazer promessa de redução de custo de manutenção para o seu cliente, e essa promessa de redução de custo é um diferencial competitivo. Só que as empresas que não têm uma automação do sistema de tickets e não têm problem management bem estabelecido, não conseguem fazer essa melhoria do número de tickets. E ao não conseguir, elas continuam tendo um faturamento mensal alto, comparado com aquela empresa que vem propor uma redução do volume de tickets e uma redução do valor mensal. Isso nunca tinha acontecido no mercado, porque o mercado não tinha interesse de fazer redução do custo mensal. Porém, agora existe esse interesse por 2 fatores. Primeiro, eu vou pegar esse cliente que está pagando muito caro pela manutenção, vou oferecer mais barato, mas como eu estou oferecendo com tecnologia para fazer a redução dos tickets, eu aumento a minha margem. Então, eu não estou mais competindo por preço baixo. Eu estou competindo agora por valor agregado. Eu estou entregando valor para esse cliente através da redução de tickets. Esse cliente vai ficar comigo porque ele vai ficar satisfeito, vai ter uma experiência de cliente diferenciada e na hora de fazer o projeto ele vai escolher eu. Ele não vai escolher o meu concorrente, ele vai escolher a minha empresa, porque a minha empresa está prestando um bom serviço de manutenção e de operação com redução de custos. Ele está vendo um compromisso entre fornecedor e cliente, um compromisso real. Então, isso está mexendo com o mercado. As empresas que são focadas principalmente em fornecimento de mão de obra estão perdendo mercado,
para empresas que estão trabalhando mais forte na automação do ciclo de manutenção. Para você continuar competitivo, você precisa ganhar escala. Com automação, você ganha escala. Então, ganhar escala é necessário para sobreviver e a automação é necessário para ganhar escala. Então, isso criou uma nova espiral, uma nova demanda, uma nova receita de fazer serviços de manutenção e operação SAP, que está fazendo uma mudança significativa no mercado. Quando a gente vai olhar para tendências no mercado de BW e HANA, então o Analytics nunca foi um mercado muito robusto no Brasil. Ele é distribuído por diversas empresas pequenas que têm grande especialidade em Analytics, porque tem grande especialidade em matemática, estatística, Analytics, e geralmente são parceiros de várias tecnologias. Eles não se concentram, esses especialistas, esses consultores em Analytics, não se fecham com um único fornecedor. Então, tem muitas pequenas empresas que não se encaixaram nessa avaliação em quadrantes. A gente identificou 13 concorrentes apenas, porque justamente a gente está olhando quais são as empresas que você vai contratar para fornecer serviços contínuos de BW para uma grande empresa ou para uma empresa de porte médio, porém porte médio grande. Então, as empresas qualificadas são menos. Em projeto, é comum que uma grande consultoria faça a subcontratação de uma consultoria especialista, então o cliente não deve ficar encucado, não deve ficar preocupado com essa situação, porque o grande fornecedor está fazendo a administração daquele especialista, mas ele é necessário, porque existe uma especialidade que poucas empresas são capazes de atrair e reter esses profissionais, por isso que são apenas 13 concorrentes. Essas empresas descreveram para nós que o principal uso que está sendo feito do SAP BW é justamente em fazer a consolidação de vários analytics, de vários sistemas ou subsistemas SAP. Principalmente quem tem que fazer consolidação financeira de várias empresas. Então, são várias instâncias, várias contabilidades, e você precisa fazer uma consolidação. A consolidação fica mais rápido ao utilizar o BW e você permite que sejam fornecidos painéis de decisão online, real-time, considerando várias instalações S/4HANA. Então, essa consolidação, ela amplifica ou ela estende a funcionalidade do SAP Analytics. Mas outra razão de que o SAP BW não é tão utilizado para quem tem apenas uma instância ou para situações específicas é porque há muitas opções no mercado para você usar Analytics. Então, você tem o próprio SAP Analytics Cloud, você tem o SAP Business Objects, você tem o parceiro SaaS, você tem o parceiro IBM, você tem o parceiro Microsoft, o parceiro Tableau, o parceiro Qlik, além da própria Oracle, que é uma empresa concorrente forte dentro do assunto de Data Warehousing. Então, o mercado para BW ele é um mercado mais restrito, focado em especialidade, mas ele não é um mercado que vai morrer, ele é um mercado que vai permanecer durante alguns anos ainda, pelo menos, até que você tenha outras situações ou outra situação de competitividade. Mas hoje a gente viu que esses 13 concorrentes têm uma carteira sólida e devem continuar fazendo esse serviço durante um bom tempo. No mercado de SAP Leonardo, o que ele é? A plataforma Leonardo é uma plataforma de desenvolvimento. Então, ela concorre com outras plataformas de desenvolvimento. Então, você pode rodar o SAP Leonardo na cloud da SAP, você pode estar rodando ele com outras clouds juntos, mas você está concorrendo com plataformas de desenvolvimento em cloud, inclusive da Microsoft, inclusive da Amazon. Então, tem muitos parceiros SAP que ainda estão divididos, se ele aposta na plataforma SAP Leonardo ou se ele trabalha outras plataformas de desenvolvimento. Quem está trabalhando, então por isso que são 12 concorrentes, é um mercado emergente, é um mercado pequeno ainda, porque ele começou faz apenas 2 anos, então ainda não tem aderência de muitos parceiros SAP. Quem está trabalhando bem nesse mercado escreveu para nós a seguinte situação. Se eu trabalhar com a plataforma, eu posso trabalhar com outras plataformas de desenvolvimento, porque basta utilizar as APIs. Mas se eu trabalhar com a plataforma SAP Leonardo, a conversa das APIs, a conversa dos microserviços, ela é mais rápida, mais estruturada, mais documentada. Então, eu vou fazer uma aplicação utilizando inteligência artificial
numa aplicação móvel, numa aplicação mobile, para rodar no celular, eu vou fazer ela com uma integração com o meu SAP muito mais rápido. Eu não tenho que reinventar os processos. Eu vou aproveitar todos os processos de negócio que eu já fiz no S/4HANA ou mesmo no ECC. Então, essa reutilização de processos é um grande acelerador de soluções para você utilizar o SAP Leonardo. Do ponto de vista do desenvolvimento mobile, vai usar os mesmos SDKs, as mesmas ferramentas que você usaria em outra plataforma. Mas você ganha na capacidade, nas bibliotecas, na documentação, para você fazer com que ele seja integrado nos processos que já são suportados. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma solução de blockchain, ou se eu estiver fazendo uma solução de IoT, e eu quero integrar com o Ariba. Toda essa parte de integração de Ariba, o seu pessoal já sabe fazer. Então, você tem em casa todas as soluções para fazer rápido essa integração. Então, você ganhou tempo nessa migração, na criação de uma inovação usando o SAP Leonardo. Eu fiquei bastante surpreso com os cases exemplificados e acredito que o SAP Leonardo tem espaço no mercado brasileiro também, embora vai continuar concorrente. A resistência que alguns clientes têm é de ter que pagar um licenciamento a mais por mais uma plataforma. Mas se você considerar os benefícios, talvez fique diluído essa resistência e que ela fica menos importante. Reduz o tempo para fazer protótipos, reduz o tempo para colocar em produção, porém ele concorre com soluções de startup, ele concorre com plataformas de desenvolvimento, mas é um grande viabilizador para inteligência artificial, IoT e blockchain. E alguns estão utilizando justamente essa inovação do Leonardo como uma razão para migrar para o S4. Ou seja, eu vou ter uma plataforma que vai te dar muito mais agilidade de negócios. Qualquer coisa que você quiser inventar no futuro, eu vou ser mais rápido para entregar, porque eu vou ter uma plataforma integrada para fazer essa entrega de inovação. Não, portanto, não é que essa inovação tem que acontecer no mesmo tempo do projeto de migração, mas ele viabiliza uma agilidade de negócios. Esse é um grande apelo para você fazer a introdução do SAP Leonardo junto com S/4HANA. Já a gente olhar para a tendência de nuvem, é irreversível. Não existe, você comprar hoje equipamentos para rodar HANA dentro de casa, ele tem dois empecilhos. Primeiro, essas máquinas são mais caras. Não é um preço que o seu cliente não possa pagar. Então, isso não é exatamente, não é um preço astronômico, não é alguma coisa que ele não possa pagar. Mas ele vai ter que comprar capacidade excessiva. Por exemplo, eu estou comprando máquinas só durante o projeto de desenvolvimento, ou estou comprando máquinas para QA, mas eu vou comprar elas com capacidade de produção, porque eu não posso depois ficar fazendo upgrade da memória com facilidade. Eu não faço um upgrade em produção sem parar uma máquina de produção se eu estiver utilizando equipamento próprio no meu data center. Quando eu vou para a nuvem, essa barreira desaparece. Essa situação desaparece, porque eu posso contratar uma configuração com pouca memória e eu posso aumentar a memória na medida que eu tenho demanda para ela. Eu não vou comprar capacidade excessiva. Muitos clientes estão fazendo essa conta errada quando eles mudam para cloud, porque eles estão comprando capacidade ociosa em cloud e não é necessário. Isso é uma consultoria que os provedores de serviço podem ajudar os clientes a tomar essa decisão melhor. As outras barreiras que existiam para a cloud, relativas à segurança, relativa à máquina de cloud não ter tamanho suficiente, elas desapareceram. Hoje já tem máquinas com 20 terabytes e até o final de 2019, 24 terabytes em nuvem pública. E bare metal em nuvem pública de até 64 terabytes. Então você tem hoje 14 opções de data center no Brasil. Do momento que a gente fez esse relatório para agora, já foi anunciado mais um data center que vai entrar em produção no ano que vem, e foi anunciado um outro data center que já entrou em operação em agosto para setembro, entrou em operação nesse mês. Então você já tem 16 opções de data center. Não existe mais limitação de infraestrutura para você levar o seu SAP para a nuvem. Também não existe limitação de desempenho. Tem clientes colocando esse ERP fora do Brasil para pagar mais barato pela infraestrutura e o cliente não percebe, o cliente usuário não percebe diferença de performance. Então, as redes hoje são bastante robustas para garantir uma performance bastante boa para o seu SAP. Para aqueles que não querem dizer, não, eu quero estar em nuvem, eu quero estar numa rede privada, a configuração da rede da nuvem pública
configurada como um data center privado, ela não é difícil de fazer, ela é corriqueira e você pode ter o seu S/4HANA isolado logicamente isolado de todas as outras instâncias de SAP. Em máquinas virtuais, então você tem parada de produção nunca mais. E o outro ganho que a gente citou lá atrás, o Dev, QA e o Disaster Recovery não precisam ficar ligados. As ferramentas de cloud que podem fazer imagem do seu ambiente de desenvolvimento e de processamento, elas são muito efetivas. Então você faz imagem do seu ambiente. Então você nunca tem o Dev, QA para todos os módulos que você está usando ao mesmo tempo. Você não precisa manter tudo ligado. Hoje, quando você tem o ambiente em casa, você mantém tudo ligado, porque custa muito tempo para você subir um ambiente de dev, um ambiente de QA, você interrompe o pessoal da produção, então você causa um transtorno dentro da infraestrutura, então o que você faz? Você mantém ligado, pagando aquele ambiente o tempo todo, que custa muito caro. Quando você vai para a cloud, você só vai habilitar o ambiente de dev, QA, na medida que você tem gente trabalhando nele. Então você tem uma economia imediata. No fim de semana você desliga, à noite você desliga. Você vai pagar menos da metade do tempo do Dev QA, mesmo que você utilize todos os dias. E o Disaster Recovery, que normalmente não funciona, então você tem poucas empresas no Brasil que tem um Disaster Recovery de ERP que funciona de verdade. Na maioria das vezes ele tem backup, mas ele não tem Disaster Recovery, porque ele não tem onde voltar essas máquinas. Se aquela máquina do data center não funcionar para fazer a recuperação, você não tem outra. Você não sai no mercado e compra outra máquina de um dia para o outro. Então, o backup não é uma estratégia de disaster recovery. Em nuvem, você cria imagens. E essas imagens podem ser criadas diariamente, substituindo as imagens anteriores, definindo o nível de retenção que você quer. Vai te custar muito mais barato o armazenamento do disaster recovery. E quando você precisa subir ele de volta, você pode subir em outro data center, você não precisa subir no mesmo data center. Então, as opções de disaster recovery são muito mais amplas, muito mais sofisticadas, muito mais confiáveis em nuvem. Inclusive que você pode testar sem gastar uma fortuna. Você pode testar disaster recovery num fim de semana, por exemplo, coisas que você não consegue fazer quando você tem 2 data centers separados e você não consegue fazer esse chaveamento num tempo suficiente de testar o disaster recovery. Então, são muitas vantagens para a nuvem, é uma tendência irreversível, muita gente no Brasil demandando S/4HANA em nuvem e muitos indo para a nuvem, basta você fazer um Google aí que você vai encontrar vários cases de sucesso dos fornecedores que a gente está avaliando. Então, basicamente é isso que a gente tinha para mostrar. Quem quiser conhecer os relatórios propriamente dito, faz o download do relatório, aí você vai ter uma avaliação específica e detalhada de cada um dos líderes. E como é que você usa esse relatório? Primeiro, ao interpretar os quadrantes, você vai ver que a gente classifica na régua vertical, a gente classifica portfólio, ou seja, qual é o número de opções de negociação que eu tenho com esse fornecedor de serviço, qual é o número de opções, ou número de funcionalidades, número de módulos, número de cidades, número de certificações, são coisas que pontuam nessa atratividade de portfólio. E na barra horizontal, você tem a competitividade de execução, a capacidade de execução. Então, vai considerar a importância daquele fornecedor no mercado brasileiro, que reputação que ele tem, como é a força da marca, qual é a força de vendas que ele tem, qual é a quantidade de profissionais ele tem para fazer entrega de projetos, qual o histórico que ele tem de entregar projetos com qualidade. Então, os fatores de entrega de serviços, ele pontua na competitividade, na régua horizontal. Então, não necessariamente você precisa contratar quem está no topo da liderança, porque pode ser que ele tenha um portfólio que não é necessário para a sua empresa, pode ser que ele tenha uma cobertura geográfica que não é necessária para você. Então, essa distinção coloca as empresas em lugares diferentes. Agora, se eu sou uma empresa muito complexa, tenho operações no Brasil inteiro, tenho operações fora do Brasil, tenho todos os módulos do SAP, tenho que falar 4, 5 línguas diferentes para atender os meus usuários. Então, eu vou acabar caindo naquele que tem um portfólio muito amplo, porque ele tem condições de me atender uma cobertura geográfica grande, portanto, ele está no competitive strength, ele vai estar para a direita, ele tem condições de me atender num portfólio muito extenso,
portanto ele vai estar na posição mais alta no slide. É mais ou menos isso que você vai ler. Então o cliente vai usar isso para decisão de compra. O número de opções, a capacidade de entrega, observar se encaixa na sua necessidade e não compre mais do que o necessário. Ou seja, mesmo que você tenha um fornecedor lá do topo da liderança competindo com alguém que está aqui no canto do contender, se você não tem a exigência que te leve, se o cara do contender pode te atender, você põe os dois para brigar numa mesma RFP, você não tem que fazer essa separação. A consultoria da TGT, que é o nosso parceiro de execução de consultoria, ela tem condições de fazer esses processos de decisão para os clientes aqui no Brasil, utilizando as referências de quadrante. Bem bacana, bem esclarecedor. A gente percebe que é um ambiente efervescente, né? Semana passada estivemos lá no SAP Now, onde a gente pôde ver todos esses parceiros, como eles estão se posicionando. A gente viu como as tecnologias estão sendo dispostas. Percebemos que é um assunto absolutamente do momento para a maioria de nossos clientes. Agradeço. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, pergunte aqui embaixo no próprio YouTube, comentem, ou se quiserem, entrem em nosso site tgtconsult.com.br, entre lá na área de contate-nos e faça sua pergunta. A gente vai ter prazer em ver tua pergunta e tentar esclarecer da melhor forma possível. Em breve a gente vai estar junto de novo, para quem se interessar. Nós estamos lançando 4 novos relatórios ainda esse ano. O primeiro deles é Public Cloud, ainda em outubro, final de outubro a gente está prevendo. Então nós faremos uma análise de todos os fornecedores de nuvem pública. Logo em seguida, muito próximo, já está em andamento esse estudo, refere-se a Workplace, né? Então o que a gente chama de Future Digital Workplace, que são como os fornecedores tratam esse tema do Workplace do futuro. Em seguida, vamos tratar de Application Development and Maintenance, alguns chamam de AMS, que é toda a parte de gestão de aplicações. Esse é um mercado muito forte no Brasil, com muitos fornecedores, com muitos diferenciais competitivos. Então, isso é um relatório que no ano passado foi muito esclarecedor. Você que usa esses fornecedores, fique atento. E por último, o último relatório desse ano será sobre transformação digital. Como as empresas estão auxiliando os seus clientes na transformação digital. Digital Transformation é o último seminário desse ano. Se você tem interesse, fique em contato conosco, cadastre seu e-mail conosco, mande um e-mail lá no nosso site, que a gente vai cadastrando e vocês vão receber as newsletters dos lançamentos dos relatórios com a convocação para os webinars. Ok? tgtconsult.com.br. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Pedro.